Deixa eu olhar aqui. Quem... Você der ok, tá? À vontade, professora. A hora que a senhora disser, eu começo. Então, vamos dar início. Essa tarde de dia 3 de junho de 2022, estamos aí já com várias cestas.com.ciência. Essa está chegando a uma rodada de 12 trabalhos, está chegando perto, né? 12 trabalhos orientados pelo professor José Aldemir de Oliveira. Então, gente chegando, sejam todos bem-vindos, todos presentes. Agradeço a presença da professora Tatiana Barbosa, que aceitou o convite, somos muito agradecidas. Agradecida também a presença da Gerce Clay, nossa mediadora, a Diana, nossa bolsista PIBEX, ao professor Geraldo Alves, que aqui entrou na sala. Sejam todos bem-vindos. Nós temos um trabalho hoje muito interessante para conhecer. Trata-se da dissertação de mestrado da professora doutora Tatiana Barbosa. Eu vou dizer que o Cesta.com.ciência é um projeto de extensão apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão da UFAM, e nós estamos ligados ao Núcleo de Estudos e Pesquisa das Cidades da Amazônia Brasileira, o NEPECAB, Departamento de Geografia, Programa de Pós-Graduação em Geografia, né? Eu passo a palavra para a Jéssica, que é nossa mestranda em Ciência do Ambiente pela UFAM. Então, sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Primeiro, eu quero agradecer o convite feito pela professora Paula Santana a mediar essa edição do Cesta.com, um evento que está trazendo hoje dar continuidade à sequência de pesquisa de mestrado e doutorado, né, que foram orientados pelo nosso saudoso professor José Aldemir de Oliveira, com o propósito de difundir, né, o conhecimento e ressaltar essa contribuição do professor para a ciência geográfica. No encontro de hoje, temos como convidada a professora doutora Tatiana da Rocha Barbosa, formada em bacharel e licenciatura em Geografia, mestra em Sociedade e Cultura na Amazônia, todos pela Universidade Federal da Amazônia, a UFAM. É doutora em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia, é professora adjunta do curso de Geografia da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, no campus de Parintins. Atuou na Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM. Foi coordenadora pedagoga do curso de licenciatura em Geografia de Parintins. Atualmente coordena o programa Residência Pedagógica do curso de licenciatura em Geografia no Centro de Estudos Superiores de Parintins, o CESP, o EA. Trabalha com o tema de análise, planejamento e gestão dos espaços urbanos e rural, ocupações urbanas, moradia popular, mobilidade e acessibilidade urbana, ciência e tecnologia, desenvolvimento sustentável e ensino da geografia. Hoje ela vai trazer a discussão os resultados da sua pesquisa de mestrado, né? A dissertação intitulada Ocupações Urbanas e Reprodução das Moradias Populares em Manaus, estudos no bairro do Coroado e loteamento Rio Piorini. A todos que estão aqui presentes, né? Após a explanação da professora Tatiana, ela estará respondendo aos questionamentos que pode deixar registrado no chat, e vamos abrir para as perguntas. A Diana vai disponibilizar a lista de presença no chat para aqueles que têm interesse em obter o certificado. Agora eu passo a palavra para a professora Tatiana.
Muito obrigada, Jessie Clay, pela apresentação. Agradeço mais uma vez aqui o convite da professora Paula, que me fez no início do semestre, né? Muito gosto, eu aceitei. Quero aqui dar uma boa tarde a todos que estão presentes, assistindo, em especial o professor Geraldo, que está aqui prestigiando, a professora Francilene, da UEA, da Geografia da UEA, que também está por aqui. Tenho alunos da UEA de Ipixuna, Coari, Parintins também presentes, então, muito obrigada pela presença de todos aqui. E falar desse trabalho, né, eu tive que dar uma lida novamente, porque trabalho feito em 2006, 2007, 2008, né, defendido lá em 2009, então, aí eu precisei resgatar ele, dar uma lida, e confesso que muita coisa eu já mudaria, né, que a gente vai amadurecendo intelectualmente, então, algumas coisas que estão na dissertação, eu já faria outras observações. Mas isso também é muito bom, né? A gente ter essa possibilidade de olhar um trabalho que foi feito há mais de 10 anos e ver, poxa, isso aqui ficou bom, mas poderia estar melhor se eu tivesse já ou as leituras que hoje eu já possuo. Mas, no geral, foi um trabalho que eu tenho muito carinho, porque ele é fruto de estudos que eu realizei com o professor José Aldemir, desde quando eu tinha 17 anos, 18 anos, que foi a primeira iniciação científica, né? Minha relação com o professor Aldemir, quando eu tinha mais ou menos essa idade, de 17, 18 anos que eu entrei na universidade, ele me convidou para participar de um projeto de iniciação científica, que era aí na UFAM EPBIC, e o primeiro trabalho que eu fiz com ele foi estudos em moradias de áreas inundáveis, que era o Igarapé de Manaus, que hoje as moradias já não estão mais lá no Igarapé, no de Manaus. E depois num segundo PIBIC, eu renovei e nós resolvemos estudar moradias em áreas não inundáveis. E aí eu optei por trabalhar com essa ocupação Rio Piorini, porque ela estava iniciando quando eu olhei assim, os conflitos pelos jornais e aquilo me chamou a atenção. Falei, poxa, eu vou trabalhar isso aí. Aí ele perguntou, você tem certeza, menina? É muito longe, você vai se meter nisso? Eu digo, não, professor, vamos embora. E eu fiz o estudo da Rio Piorini. Depois eu fiz a monografia fazendo uma análise comparativa entre as ocupações, as moradias de áreas inundáveis e as não inundáveis, no caso, Igarapé de Manaus e Rio Piorini. E para o mestrado, a gente resolveu levar o estudo pensando em uma área consolidada, que era o Coroado, e uma área em processo de consolidação, que era o Rio Piorini, o loteamento Rio Piorini. E foi daí que surgiu a ideia de trabalhar essas duas áreas na cidade de Manaus. E depois disso, né, após a dissertação, ficaram algumas lacunas, que a gente tentou trabalhar no doutorado. A princípio, meu doutorado ia ser trabalhado na cidade de Parintins, né, eu sou docente do CESP já há 12, 13 anos, e ia ser estudado lá. Porém, quando tive algumas conversas com o professor Zé Aldemir, que disse, não, eu acho melhor você dar prosseguimento nos seus estudos ainda sobre ocupações urbanas em Manaus. E aí tive uma conversa com o professor Vitor e ele acatou a sugestão, então nós mudamos de cidade. O tema continuou o mesmo, ocupações urbanas, mas ficaria em Manaus ainda e trabalharia as ocupações da área leste de Manaus. E aí a gente foi aprofundar os estudos a partir da produção da zona leste da cidade de Manaus, mediante as ocupações urbanas. Então, assim, eu tenho uma linearidade com relação ao tema, que é a produção de moradias, e aí ter trabalhado essa dissertação, ela realmente veio no momento para consolidar, ou começar a consolidar mais ainda esses estudos que eu estava fazendo com o professor Denis sobre as ocupações urbanas. Eu vou projetar aqui a apresentação, ela está um pouquinho extensa, mas eu vou passando, discutindo aqui outras coisas. Deixa eu ver como é que são opções. Porque mudou a configuração do Meet, né? Faz tempo que eu não uso aqui. Só um instantinho. Opções. Não estou conseguindo projetar. Não está me dando nem a opção de projetar.
está me dando a opção de projetar. É num quadradinho com seta. Pois. Atividades, lousa interativa, não. Aqui está apresentar agora, mas ele não está me dando a opção. Ele não suspende as opções. Oh, porcaria. Não consigo. Ele nem sobe, professora, para projetar. Posso começar sem projeção? Sem projeção? Pode mandar para o meu zap, talvez. Eu possa mandar para, não sei, talvez seja uma alternativa que a gente não pensou. Não, mas eu vou mandar aqui rapidinho, mas eu posso começar sem projeção. Ou então você vê aí e vai falando, acompanhando aí você mesma. Não sei por que ele está com isso. Se não tiver muito pesado, tenta passar pelo WhatsApp, que aí a gente tenta projetar. Eu, ou a Diana, ou a professora. Posso jogar no e-mail? Meu WhatsApp não está aberto aqui no computador ainda. Pode mandar por Tá, e-mail. mas você vai mandar por e-mail. Ok. Qual e-mail? Pode ser no da Jessie, se quiser. Jessie, qual Vou colocar aqui no chat. Engraçado, ele não está me dando mesmo a opção de projeção. Pronto. Aí, professora, aí mande que eu vou tentar projetar. Tá, estou mandando agora. Ai, tá pesadinho, viu? Deixa eu ir apresentando mesmo. Tá indo, mas vai ficar, acho que vai Tudo ficar bem, pesado. tudo bem. Tá. Enquanto isso, ele vai anexando. Estranho não tá permitindo a apresentação para mim. A seta aparece tela inteira como opção? Aí você clica nela e depois clica em cima da imagem. Sim, pois é, ele não está me dando, ele aparece aqui todas as opções, levantar a mão, câmera, microfone, mas quando eu clico em cima não acontece nada, não dá ação nenhuma. Estranho. Primeira vez que isso acontece. Bom, eu enviei o e-mail, mas eu começo por aqui, tá? Para a gente não perder mais tempo. Bom, o tema é ocupações urbanas e a reprodução das moradias populares em Manaus, estudos no bairro do Coroado e loteamento Rio Piorini. Eu inicio a dissertação como epígrafe, tendo uma citação do Milton Santos, né, que ele diz que os que vivem em nossas casas improvisadas, os que vivem o dia a dia da ocupação provisória ou mal paga, os que não têm amanhã programado, são afinal os que têm direito à esperança como direito e o sonho como dever. Então, eu trabalho já essa citação dando um pouco do norte do que é a discussão que eu abordo junto com o professor José Aldemir, que é o direito à moradia. E inicio o trabalho falando sobre o próprio espaço geográfico, né, que no decorrer da sua produção e da reprodução, ele é forçosamente fragmentado por diferentes grupos sociais, e sendo a produção do espaço reflexo na reprodução da vida, nós destacamos que está no urbano, ou melhor, no uso que se faz do urbano, das terras do urbano, as mais complexas relações engendradas pela sociedade no espaço, que é multifacetado. E que nesse estudo que nós trabalhamos, ele vai ser representado por meio da produção em Manaus das moradias populares. E a moradia, gente, ela é expressa como condicionante da reprodução da sociedade. Inclusive, entre
considerado pelos vários agentes de produção e permanências sociais, aquelas que orientam, né, a própria produção do urbano, a moradia ela é um dos elementos que mais estão visíveis na paisagem. E eu lembro muito da fala do professor Zé Aldemir, que ele dizia assim, olha, eu sei que parece até cruel dizer isso, parece não, é cruel, ele dizia, mas diga-me onde tu moras, que eu te direi quem és. Então, a moradia, ela é expressa na paisagem, ela acaba dizendo para a gente quem é quem, nas regras do jogo capitalistas que estão ali engendradas na paisagem da cidade a partir das moradias, né? Então, a pesquisa, ela elaborou análises acerca da produção do espaço urbano da cidade de Manaus, concentrando-se nessa produção de moradia popular com base no processo de ocupação urbana. E o trabalho, ele faz uso do termo ocupações urbanas e se refere às áreas utilizadas para a construção de habitação populares em terrenos que possuem um proprietário. A gente ficou muito naquela de, a gente vai trabalhar com o termo invasão, não vai, e a gente, não vamos ficar com o termo ocupações, porque a gente vai enveredar para o viés de que nós vamos lidar com áreas que são ocupadas, mas de forma ilegal ou irregular. Por isso a gente trabalha com ocupações irregulares ou ilegais. Mas ilegais do ponto de vista da legalidade mesmo, né? Porque você só é proprietário de algo nesse jogo capitalista se você tiver o título de propriedade, né? O título da terra, no caso. Então, o que nos fez escolher essa questão de estudar as moradias a partir dessas ocupações é porque há expressiva interferência das ocupações na espacialidade da capital amazonense. Então, buscou-se entender os processos que permeiam a produção das ocupações, enfocando os vários fatores que permitem sua concretização, verificando seu papel no processo de modelagem do espaço urbano de Manaus. E, principalmente, quais são as representatividades disso na sua configuração. Então, o estudo ele concentrou as suas análises em duas áreas distintas, que o bairro do Coroado, zona leste de Manaus, e o Rio Piorini, que faz parte do bairro Terra Nova, e fica, o Colônia Terra Nova, que fica na zona norte da cidade de Manaus. Então, a primeira área de estudo, ela é um bairro consolidado, oriundo em 1971, intitulado em Coroado, escolhido para análise por entender que a sua origem, ela foi primordial para a expansão da cidade de Manaus para o leste. E o loteamento Rio Piorini, ele é ainda, né, a gente pode dizer que é recente, ela surgiu em 2002, comparada ao Coroado, eu até posso dizer que já não é mais tão recente, mas a época era recente, e ela estava buscando uma consolidação em meio às resistências impostas no espaço pelos proprietários das terras ocupadas. Foi estabelecido como análises comparativas sobre as ocupações de Coroado e Rio Piorini. Se as pessoas que residiam nessa área, elas sentiam-se ou não satisfeitas com o local de moradia e com sua habitação. Então, a gente verificou, a partir daí, tentou abarcar os sentimentos, né, das pessoas, o pertencimento das pessoas ao lugar, mas levando em consideração por uma análise materialista histórico dialético. E nós também fizemos aplicação de formulários, tanto no 50, tanto no Piorini, quanto no Coroado, entrevistas livres, mas eram livres, porém a gente tinha um roteirozinho de perguntas a seguir, mas deixava o entrevistado livre para falar o quanto ele queria. E o bairro do Coroado tem uma extensão territorial significativa, coisa de mais de 1.000 hectares. Então, o que acontece? Nós delimitamos num contorno, a pena que eu não consigo mostrar para vocês, mas nós delimitamos entre um contorno que fica ali na Avenida Cristo Rei, que fica ao sul, a Rodrigo Otávio, né, entre a Rodrigo Otávio, a Rua São Francisco a leste, a Cristo Rei ao sul. E aí nós fizemos todo um contorno, por quê? Tentando trabalhar com a área que nós estudamos, né, procurando saber onde foi o primeiro momento de ocupação do Coroado. Então, a gente fez
uma delimitação. Tatiana, eu chegou com o slide. Você quer que eu aprovete? Você consegue? Acho que sim. Vou Pode tentar. ir passando? Tá. Deixa eu pegar minha aguinha aqui. O ar-condicionado aqui na UEA tá forte. Eu estou mostrando aí a figurinha. Tem um problema que as pessoas vão pedir e eu não vou poder aceitar. E a partir de agora eu não vou poder mais aceitar ninguém entrar. Eu não tenho tantas imagens na apresentação, mas se você quiser ficar sem projetar também não tem problema, porque de imagens eu botei pouca coisa, né? Eu coloquei mais uns tópicos para eu ir me guiando. Vou na imagem, né? É. Tá vendo aí? A figurinha? Eu estou vendo a figurinha aqui. Então, a gente trabalhou aqui... Falando? É, isso aí que eu estava falando. Nós trabalhamos nesse contorno aqui entre a avenida... pegando aqui a Avenida General Rodrigo Otávio, a oeste, a São Francisco a leste, a Cristo Rei ao sul, a Rua Brasília ao norte, e aí a gente foi fazendo esse trabalho aqui por entender que aqui foi o início do processo de ocupação do Coroado, foi nesse perímetro aqui, que eram áreas pertencentes à Universidade Federal do Amazonas, e teve todo um processo conflituoso ali, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais adiante. E aí, pode passando. Então, nós trabalhamos aí, alguns formulários foram aplicados aí, 50 formulários, nós tivemos depois entrevistas abertas e também fizemos vários registros fotográficos e além de outras idas a campo num caráter de observação, de verificar a morfologia do lugar, o padrão das habitações. Então, tudo isso foi visto na dissertação. Eu vou colocar aqui para mim. E lá na ocupação do loteamento Rio Piorini, ela né, tinha colocado aí que ela era recente, a época, 2002, e a composição teórica do trabalho, ela direcionou-se para a organização institucional do espaço, ou seja, o Estado, né, a atuação do Estado no espaço urbano. E utilizamos muito Manuel Castells, Marco Gottiner, a própria Ana Fani, a Maria da Glória Agon, que vai trabalhar com a gente sobre o que é o Estado, as percepções dela sobre o Estado, que ele tem uma dupla natureza, que ele expressa força e poder, que ele está acima das classes, porém ele está com as classes e tem essa postura universalizante, mas também se coloca acima das classes. E aí, essa construção teórica da produção do espaço, muito mais fortemente trabalhando o Estado, né, por entender que ele é o maior, ou um dos maiores interventores no espaço urbano, da produção e da reprodução dele. E aí essa dissertação está estruturada de modo a permitir a leitura das ocupações em Manaus nos últimos 20 anos, não como algo em si, né, mas baseado na conjuntura da cidade, como ela foi sendo produzida. No capítulo 1, nós fizemos algumas reflexões quanto à construção dos espaços e espacialidades no urbano, enfatizando aí a questão do Estado, os agentes sociais, os promotores imobiliários, né, os construtores, quem são os principais consumidores do espaço, né, que ele é ao mesmo tempo que ele é consumido, ele também é produto e ele é consumido. Então, a gente foi trabalhando, mas direcionando sempre a questão da produção dessas habitações e moradias, né? E ela é retratada como principal modeladora da espacialidade urbana. O segundo capítulo, nós fizemos um compêndio da produção e consolidação dos principais bairros da cidade de Manaus, desde a criação da cidade, em 1669, até meados dos anos 2000, respeitando aí as conjunturas econômicas e sociais estabelecidas ao longo da reprodução da capital. Nós tivemos aí ciclo da borracha, as cheias do rio, os seus afluentes, a Zona Franca de Manaus,
E, a posteriori, na tese, a gente também acrescentou outros elementos para completando, né, esse estudo sobre a produção de Manaus, dessa espacialidade dela, desde a sua criação. Quando a gente finaliza o trabalho, leva em conta toda uma discussão sobre as ocupações em Manaus e repõe, né, a discussão do direito à cidade, conforme defendida por David Harvey e o próprio Henri Lefebvre, né? Só que nós salientamos, né, que as ocupações, elas são possíveis na capital em função também de que elas não atingem, né, no final de tudo, ela não atinge a dimensão do direito à cidade, mas só que elas configuram-se como ativa dos seus moradores com as condições objetivas de buscarem esse direito, né? Ela não confere a eles o direito à cidade, e eu vou fazer essa exploração mais adiante, mas ela garante, né, de alguma forma, que eles tenham o direito à habitação. E quando eu comecei a trabalhar, pensando nessa construção dos espaços e espacialidade no urbano, e aí, obviamente, a gente trabalhou com essa concepção aí do próprio Milton Santos de totalidade, né, levando em consideração as contradições, que elas desafiam-nos a compreender o espaço como uma totalidade. E aí o Milton Santos, ele faz uma abordagem sobre a totalidade, estabelecendo que é muito complicado você abarcar a totalidade, tendo em vista que ela é fugaz. Porém, quando nós estudamos as partes, tentando entender cada uma delas, a gente pode chegar a uma totalidade, mas é aquela totalidade momentânea, né? A gente não consegue... O que foi colocado em termos de totalidade, representando algo lá atrás, não necessariamente significa que eu vá encontrar as mesmas condições em dias atuais. E aí, a Ana Fanny, a gente trabalhou com ela mencionando que, por uma primeira análise, né, precisa ser elaborada a respeito das contradições do espaço, é de que a sociedade, ao produzir a sua vida, produz o espaço geográfico. E esse espaço, antes de tudo, é um produto histórico-social. Então, é por isso que, quando a gente vai estudar as espacialidades no urbano, nós precisamos observar todo o processo de produção primeira, né? Tentando aí enxergar essas múltiplas contradições e até mesmo para fazer algumas análises pensando até numa projeção, quem sabe, para o amanhã, a partir de todo um aspecto que a gente consegue fazer de análise. Então, nós temos que analisar a produção do espaço como um produto social, pela lógica da produção e também da sua reprodução. Já os processos de produção, ele refere-se à produção das relações sociais e dos bens de mercadorias. E aí é interessante que a gente fez um destaque de que essas reproduções das relações, elas expressam as condições da sociedade atual que estão ali gritando na paisagem. Só que nós não estamos trabalhando, nós não trabalhamos com a perspectiva de limitar as análises à paisagem, né? Não era, de forma alguma, a intenção reduzir a espacialidade urbana de Manaus por meio da paisagem, mas sim de destacar, por meio da produção da paisagem, os processos de reprodução através das relações que permeiam ela, ou nela, perdão. E são essas relações históricas, constantes, divergentes, que vão produzir paisagens históricas, mutáveis, diferenciadas e segregadas. Obviamente, modeladoras da paisagem, que são capazes de promover o movimento da cidade. E essa segregação, ela está estampada na paisagem, ela é muito visível e acaba que é um processo necessário para a dominação social, econômica e política por meio do espaço, né? E sendo esse espaço urbano forçosamente segregado por aquelas pessoas que buscam hierarquizá-lo, nós temos consequências que vão recair sobre a classe da sociedade, e que é aquela que está socialmente excluída. Porque são aos pobres que estão destinados os piores lugares dentro da cidade. As áreas que não são de interesse do mercado imobiliário são aquelas que são destinadas para os pobres. E geralmente são os fundos de vales, as margens das encostas, aquilo que não é de interesse para o mercado imobiliário, ele é o que resta para os pobres na cidade. Então, no cerne da produção do urbano, dentre as muitas consequências desse processo de segregação, 2 elementos são claramente evidenciados, que é a habitação e moradia.
Sendo a habitação, que a gente discutia muito com o professor isso, né? A habitação vem de habitat, de toca, né? Do animal. Então, a habitação nesse sentido é a casa em si. E a moradia, a gente discutia que ela era o entorno da casa. Então, assim, não basta morar, é necessário você ter condições que permitam melhor qualidade de vida para você, que seria uma rua asfaltada, guia de calçada, transporte coletivo, ou seja, o que está no entorno da tua habitação. E aí é por isso que a gente fez uma discussão sobre a questão da habitação e moradia, trabalhando aí essa configuração da segregação residencial urbana, né? Fazendo essa discussão do que é habitação e moradia, que a habitação representa a dimensão do poder, que é aquilo que o professor discutia muito comigo, diga-me onde tu moras que eu te direi quem sou, né? Quem és. Esses são espaços destinados à produção da moradia, são diferenciados, né? E a distribuição dessas residências no espaço, ela produz uma diferenciação social específica, né? Especifica a paisagem urbana, porque as características das moradias da sua população estão na base do tipo e nível de instalações e das funções que se ligam a ela. A habitação, ela é, sem dúvida, um dos elementos mais visuais que mais transparecem no processo de segregação socioespacial. Você consegue olhar para uma residência e ter noção, basicamente, de quem é que está ali, ou de qual poder aquisitivo que aquela pessoa ela possui. E aí, a gente também fez uma discussão sobre a questão do espaço do consumo e o consumo do espaço, né, levando em consideração a produção capitalista do próprio espaço urbano, com análises relacionadas aos escritos do David Harvey e do Mark Odiner e do Paul Singer, né, que eles deram assim, um grande suporte para o entendimento dessa produção capitalista do espaço urbano. Porque no espaço da cidade, as relações se concretizam por meio da apropriação do solo. É aí que está a chave, né? A partir do momento em que o solo ele se torna propriedade privada, a partir desse momento, nós temos aí uma série de problemas que vão ser vivenciados até os dias atuais, né? É lógico que o solo urbano seja disputado por inúmeros usos, ok? Né? Agora, essa disputa, ela se pauta pelas regras do jogo capitalista. Portanto, mora quem melhor paga. Ou seja, aquele que melhor paga tem as melhores condições de moradia. E aqueles que não conseguem pagar ficam sempre com as piores e mais excluídas áreas dentro da cidade, né? Nesse sistema capitalista, a terra é mercadoria. E é uma mercadoria muito especial, porque eu tenho um valor da terra urbana, que é um produto social que pode ser explorado por qualquer um, podendo ser convertido em vários valores, em várias formas de valor de troca. E o mercado imobiliário ele vai atuar estabelecendo a maneira como ocorre a exploração da terra urbana, principalmente direcionado para a habitação. E aí, esse mercado acaba determinando se a terra será mais ou menos valorizada. E, embora indispensável à continuidade da vida, a moradia ela vai se apresentar como um bem que não se encontra ao alcance de todos. Para morar, o indivíduo ocupa determinada parcela do espaço, e isso transforma a mercadoria, até a moradia em mercadoria. Só que a moradia, como diz a Irmina Maricato, ela é uma mercadoria especial, né? Eu não posso comprar um pedaço de banheiro, hoje eu vou comprar esse banheiro aqui, amanhã eu vou comprar um pedacinho de quarto. Não, você não pode comprar ela de forma fragmentada. E, nesse sentido, a gente destaca que o uso capitalista do solo urbano impõe aos desprovidos de situação econômica favorável o morar envolto aos equipamentos de uso coletivo, né? E aí, gente, nós vamos vendo como única alternativa a propagação da pobreza e a periferização no espaço. Agora, nós deixamos claro no trabalho que a periferização ela se origina mediante o parcelamento do solo, que passa a ser propriedade de quem por ele paga. Nesse caso, o Estado se mostra como o principal agente interventor do espaço, propiciando a acentuação nas diferenças espaciais. E a lógica do sistema estabelece que quem não paga não mora. E se não mora, não vive. Então, a cidade capitalista, gente, ela não tem lugar para os pobres, né? Eles vão estar sempre
sempre sendo colocados o máximo possível longe dos olhos daqueles que têm, nas regras do jogo capitalista, o poder de compra ou o poder de estar nos melhores lugares. Porque a questão é que o pobre ele precisa estar oculto, né? A gente precisa deixar eles para as áreas mais afastadas da cidade, que é o que resta a eles. E vale aqui uma ressalva que quando a gente fala de periferização do espaço, nós não estamos falando de áreas que estão distantes do centro da cidade. Porque é o próprio Milton Santos fala, a periferia está no centro, assim como o centro está na periferia. Então, nós estamos na periferia daquela que está distante no centro, mas a periferização do espaço, que é a produção de um espaço que não possibilita para os indivíduos melhores condições na reprodução de vida, de moradia, enfim. E essa moradia, a gente sabe, ela apresenta-se como item necessário à própria reprodução da vida. Então, existe uma dialética entre a necessidade de morar e de reprodução. E isso produz um dos maiores e mais proeminentes problemas, que é a crise da falta e ou precariedade nas habitações. O morar, gente, ele exige a existência de equipamentos de uso coletivo. E aí que o problema habitacional tende a agravar-se. Porque assim, não basta ter uma casa, eu preciso ter todos os equipamentos que me permitam um ir e vir com qualidade, que me permitam ter uma escola, uma quadra, seja equipamentos de uso coletivo. Não é só ter habitação, né? Então, os equipamentos de consumo coletivo, eles se irradiam do centro para a periferia, tornando-se cada vez mais escassos à medida que a distância do centro aumenta. Porém, se for de interesse do mercado imobiliário, né, se for interessante, aí o Estado ele vai disponibilizar esses equipamentos de uso coletivo. Então, não é o fato de o local de moradia encontrar-se distante do centro que vai viabilizar a instalação de habitações, porque se é interessante para o mercado imobiliário, o Estado ele vai garantir que os equipamentos de uso coletivo eles cheguem às moradias, às áreas mais distantes do centro da cidade. Então, os promotores imobiliários, eles se encarregam de solvabilizar, né, o próprio Roberto Lobato Corrêa fala isso, de solvabilizar condições para a edificação de novas moradias. E aí, a gente trabalhou com essa percepção de moradias populares e a produção da espacialidade urbana de Manaus. Então, de forma muito breve, eu diria, a gente tentou trabalhar essa produção primeira de Manaus, analisando a configuração da cidade com base nos seus bairros. E aí a gente enxergou claramente que a cidade ela tem um crescimento horizontalizado, espraia-se pelas áreas verdes inabitadas, conotando a impressão de ausência de planejamento. Então, a Manaus de 2009, e aí eu coloquei 2022, 2023, ela é apenas um reflexo dos muitos processos econômicos e políticos que vão emanar da sociedade. Então, a sociedade, a espacialidade, ela se constrói ao longo do tempo e não se separa nem por objetos e nem por ações. A espacialidade, ela perpassa por todas as etapas da produção social. E aí, essa reprodução da cidade de Manaus, então, nessa perspectiva, a gente tentou trabalhar do surgimento da cidade, de 69 até 1920, e a gente tentou apontar aqui a criação e a consolidação dos principais bairros da cidade. Então, nós observamos ali um pouquinho do surgimento dela, o período áureo da borracha e a própria Zona Franca de Manaus, que é um marco, né? Todos sabemos que é um marco no processo de expansão urbana da cidade. E o que foi que a gente viu, né? Tentou olhar a consolidação, a criação e a consolidação dos principais bairros, analisando o crescimento de Manaus por intermédio das moradias populares. E por quê? Porque foram as moradias que nos permitiram visualizar quão profundas são as transformações impostas pela sociedade no espaço urbano. Em função disso, né, nós evidenciamos que durante essas 5 décadas, de 1920 a 69, aproximadamente 17 bairros surgiram, dando à cidade indícios de que a sua expansão apenas se iniciava. Ela estava só no processo primeiro, né?
Manaus, especialmente, espraiou-se em direção ao sul e nessa zona passou a abrigar, por exemplo, em 1920, o Beco do Imboca, que é o atual bairro de Santa Luzia, com um surgimento e crescimento que foram impulsionados pela instalação da fábrica de pau rosa Triunfo. E durante essas décadas, né, Manaus presenciou um novo processo no que diz respeito ao surgimento dos bairros, que foram as ocupações de terras por meio da ilegalidade, um assunto que a gente vai abordando nos capítulos seguintes. Então, na década de 1930, a urbe ela tem um crescimento voltando-se mais para leste, como hoje o bairro Colônia Antônio Aleixo, que abrigava os nordestinos advindos a Manaus com a missão de reavivar os singulares da borracha. Essa política ela foi implementada e não teve muito êxito, porque houve uma tentativa de reviver, né, o período da borracha, não teve muito êxito. Foram criados, inclusive, 16 pavilhões que tinham o objetivo de abrigar os nordestinos e que depois, né, teve, obviamente foi um fracasso, mas que depois essa área ela serviu para abrigar as pessoas que tinham hanseníase e elas foram isoladas, né, porque elas estavam bem a leste de Manaus, então isolaram aquelas pessoas lá porque acreditavam que a hanseníase ela era uma doença contagiosa. Tem uma tese, eu esqueci o nome da professora, mas é uma tese maravilhosa, que ela conta o processo de viviciado pelas pessoas que tinham hanseníase, e fala do bairro e desses pavilhões. Então, tem uma tese muito boa que foi defendida na USP, que fala que em 1940, né, em função de estarem lá inseridos numa área isolada do resto da cidade, esses pavilhões eles foram reaproveitados como leprosário. E isso foi uma atitude pioneira no país, né? E a partir de 47, teve aí uma expansão ao Centro-Sul, acompanhando aí a linha do trem. E aí eu me recordo muito, tem alguns trabalhos que o professor Zé Aldemir já tinha orientado sobre a questão da mobilidade e expansão urbana da cidade, né? E aí a questão das linhas dos trens, os bondes, que foram fatores também interessantes, as pontes que foram implementadas, né, com o aterro dos igarapés. Então, são muitos elementos que ajudaram na produção do espaço, da expansão urbana de Manaus. Porém, eu friso que a gente está mais focado, que ficou mais focado para a própria questão da moradia. No bairro, as primeiras terras ocupadas, eles eram, né, lá do Nossa Senhora das Graças, em 47, eram da maçonaria, e era o Beco do Macedo, em homenagem a um dos primeiros moradores do local. E aí nós tivemos um crescimento espacial de Manaus que estava, né, pujante aí. Na década de 50, nós tivemos as partes sul e leste da cidade, que receberam moradores que fundaram Santo Antônio, Petrópolis, São Jorge, São Lázaro. E assim, o Santo Antônio ele não surge de ocupação. Essas terras deram lugar a um dos bairros mais animados da cidade, né, que foram loteados e vendidos pelo empresário Joaquim Geraldo de Araújo, JG Araújo, e o Isaac Bezecri, que pretendiam plantar seringueiras no local, ainda com aquela perspectiva de borracha, mas depois do declínio, as terras elas foram loteadas e vendidas, né? Aí a gente apontou também um pouquinho a história do bairro de Petrópolis, São Jorge, o próprio São Lázaro. E aí a gente vai adiante discutindo sobre a espacialidade da cidade que passa a ser modelada mediante a necessidade do outro, seja ele o nordestino, o ex-seringueiro, né, o interiorano. O fato é que a necessidade dessas pessoas se materializou na busca pela sobrevivência. E, no caso, a casa é a condição necessária. Nós tivemos também a cidade flutuante, que tem um marco muito importante na produção de Manaus, porque após a retirada da cidade flutuante, eu trabalhei mais profundamente isso na tese, né? Após a retirada da cidade flutuante, o Estado não garantiu para todas aquelas pessoas a habitação ou o direito à moradia. Algumas pessoas foram colocadas num conjunto habitacional, outras não foram, e aí elas foram indo, ocupando
cada vez mais áreas da cidade. Alguns moradores, na tese, na pesquisa que eu fiz, foram para o bairro de Flores, já foram expandindo Manaus para essa área de bairro de Flores, o próprio Parque 10, porque os estados tiraram as pessoas que estavam naquela área flutuante, alguns foram colocados no Conjunto Costa e Silva, e outros ficaram assim, olha, só sai. Então, o Estado, ele tira as pessoas com o intuito de fazer uma limpeza social, porque a gente está falando aí de implantação, às vésperas de implantação de Zona Franca de Manaus, e não estava mais interessante aquela paisagem da cidade. O Salazar, esqueci o primeiro nome dele, o professor Salazar da UFAM, ele, na tese dele, na dissertação dele, ele menciona que o Estado ele veio com o discurso de que as casas flutuantes precisavam ser retiradas porque elas eram insalubres para a população, porque com a mesma água que a população fazia as suas necessidades, era a água que ele ia ferver o café. Então, esse foi o discurso do Estado para retirar aquelas pessoas, mas, na verdade, aquilo era a porta de Manaus. Então, assim, vamos tirar aquela população, fazer uma limpeza social e vamos ver o que joga para lá. Eram mais de 1.000 flutuantes, né, naquela região que compreendia o bairro do Educandos, o que é o Porto de Manaus, toda aquela região era de casas flutuantes. E aí, essa remoção das residências, o próprio professor Aldemir falava, né, os moradores com maior poder aquisitivo, eles foram transferidos para os conjuntos residenciais de Flores e da Raiz. O restante teve que ir para outras áreas. E aí veio o bairro da Compensa, né, que já é fruto também desse processo de ocupação de terras. Então, nós tivemos vetores de expansão que impulsionaram esse crescimento populacional da capital amazonense na década de 60, que, pelos dados do IBGE, abrigava aproximadamente 173 mil habitantes. E isso correspondia a 24,5% da população do estado. Só que, no entanto, essa Paris dos trópicos, né, eu sempre acho até um pouco engraçado quando eu falo Paris dos trópicos ou aquela Veneza, outra expressão Veneza amazônica, eu me recordo do ralho do professor Aldemir, quando eu usei Veneza amazônica, ele deu uma puxada na minha orelha para eu nunca mais falar isso. E aí, quando tinha aquela percepção da Paris dos trópicos, né, ela ainda estava por sofrer maiores transformações. Porque em 67, com a criação da Zona Franca, vem aí a esperança de que Manaus revivesse uma outra fase economicamente pujante. Então, nós tivemos aí praticamente 4 décadas, né, de marasmo econômico, e aí a Zona Franca ela vem para, vamos salvar agora Manaus, vamos salvar o Amazonas dessa condição que estamos aí, desse marasmo econômico. E com isso, obviamente, a reprodução da espacialidade urbana de Manaus, com a Zona Franca, ela ganha uma outra configuração. Estabelecendo aí uma análise comparativa, de 20 a 69, surgem aproximadamente 17 bairros. Durante a década de 70, vieram mais 9, dos quais 4 por meio da ocupação ilegal de terras, sem contar com a ocupação das margens dos igarapés. E aí o próprio igarapé de Manaus, igarapé do Mestre Chico, e das famílias que vinham a Manaus e não possuíam casa para morar. Então, assim, nós tínhamos ocupações de terras como Lírio do Vale, ocupado 75, própria Compensa, e os migrantes também tiveram um desempenho muito interessante na modelagem da espacialidade de Manaus. A sua participação foram tão expressivas que durante toda a década de 70, nós tivemos aí um crescimento populacional que praticamente dobra, né, em relação à década anterior. Quando a gente chega em 70, a gente tem essa população que apresentava-se já o dobro registrado, como diz a professora Helenise Scherer, e o Estado fez vista grossa para isso, para esse intenso processo migratório. Por quê? Olha, abriu aqui, vamos colocar implantar a Zona Franca, mas nós não vamos dar condições para o trabalhador morar.
A gente não dá condições para a classe trabalhadora se reproduzir. Então, em termos de crescimento espacial, a década de 80, ela surpreende, né? Porque nesse período registra uma produção entre bairros e conjuntos habitacionais e de 22 novas áreas que são destinadas à moradia. Aqui eu fiz uma pequena cronologia dos principais bairros e conjuntos habitacionais da década de 90, onde a gente pode observar que, em sua maioria, estão no leste, na zona leste da cidade, e muito em decorrência do próprio distrito, né? Então, você tem aí um crescimento para o leste bem significativo. Aqui uma pequena imagem da mancha urbana de Manaus na década de 90, ou seja, 1995, foi uma imagem que eu consegui do YouTube. E aí a gente vai observando que o crescimento de Manaus só se intensifica, chegando nos anos 2000, Manaus tinha mais de 1.400.000 habitantes. E hoje nós temos uma capital que passou em número de habitantes a própria cidade de Belém, que é outra capital da Amazônia. E isso explica-se exatamente em decorrência dessa Zona Franca. O próprio Sancler, ele faz essa abordagem, explicando a distinção entre a produção urbana de Manaus e de Belém, e descrevendo, né, que a Zona Franca, Manaus, ela concentra, e ao passo do que o Amazonas concentra em Manaus, ao passo que o Pará, você tem outras atividades econômicas espalhadas pelo estado, que a população vai procurando essas outras cidades, como Oriximiná, Juruti, Parauapebas. Então, nós vamos tendo aí Santarém, uma população que vai procurando outras cidades no estado do Pará. E aí, no Amazonas, não. Nós continuamos tendo Manaus como sendo aquele polo de atratividade. Daí, hoje, nós já temos mais de 2 milhões de habitantes, né? Como exemplo, a gente cita o fato de que, economicamente, esse crescimento populacional, há um acréscimo por moradias. A demanda de moradia ela é muito maior. E a gente tem que fazer referência, né, de que a espacialidade estatina, nesse período compreendido entre 2000 e 2008, ele vai sofrer modificações construídas mediante a produção de condomínios verticalizados ou fechados, que aí a gente também tem isso, e o professor Isaac Souza, ele foi um dos primeiros que estudou na cidade de Manaus a produção de condomínios verticalizados ou fechados aqui na cidade. E embora inicialmente esses condomínios eles tenham sido construídos para as pessoas com renda relativamente elevada, esses empreendimentos imobiliários também começam a se voltar para as classes populares. Mesmo assim, Manaus vive entre 2000 e 2008 intensos conflitos pela posse de terras. Porque, por mais que se diga que são habitações ou conjuntos, condomínios construídos para atender uma população compondo renda, seja de baixa renda, fazendo a composição de renda, mas ainda não é todo mundo que tem acesso a esses financiamentos. E outra coisa, nós temos apartamentos aí que vocês muito bem observam isso, que os apartamentos de 50 metros quadrados são quase 300 mil reais em alguns lugares, né? Então, você diminui o que é um preço muito elevado e alguns outros conseguem vender por 150 mil, 150 a 180 mil, mas também bem distantes da parte mais central da cidade, e o tamanho dessas construçõões são cada vez menores, né? A gente entra de frente e sai de lado, porque senão não consegue fazer a volta. Então, a gente tem que destacar também que esse período de 2000 e 2008, Manaus tem as áreas norte e leste modeladas a partir da produção de ocupações. E os dados da extinta Secretaria de Terras de Habitação, da CETAB, eles mostraram aqui algumas manchas urbanas, isso que está em amarelo. Está ruim a imagem, né? Porque eu tinha feito um scanner de um jornal. E foram 54 novas ocupações no período de 2000 a 2008. Vocês terem uma ideia que esse processo de ocupação ele não se encerrou em si, ele continuou de forma muito intensa nos anos 2000. E aí eu parto, né, vou já direto, que já falei bastante dessa primeira parte, do coroado, né? A época tinha 38 anos, né, quando a gente estudou,
e ele teve essa ocupação iniciada em 1971, nas terras da Universidade Federal do Amazonas, e servia para a produção de carvão aos pés dos buritizeiros, né? O bairro recebeu esse nome por inspiração da novela de grande sucesso da Rede Globo, que era os Irmãos Coragem, né? Qual era o nome? Irmãos Coragens, uma história que decorria da fictícia Vila dos Coroados. E o interessante é que, ao ter as terras ocupadas, a UFAM tentou reavê-las, utilizando-se de força policial. Nesse momento, surge um marceneiro de nome João Correia Barbosa, que finca suas estacas e declara que ali só sairia morto. Esse ato de bravura dele rendeu-lhe o apelido de João Coragem, que era o nome do protagonista da novela. Então, daí o bairro de Coroado foi em detrimento dessa novela, e aí o João Coragem, que foi aquele que enfrentou e fez a resistência para ter a permanência no lugar. A figura do seu João, que não é meu parente, eu não tenho nada a ver com ele, porque o pessoal, João Barbosa, mas não é meu parente, ele foi essencial para a consolidação do Coroado, porque, como diz a própria Mara Rezende, ele, enquanto integrante da cidade, ele manifestou consciência dos seus direitos e ele perdeu qualquer temor de exigir. Então, ele processa internamente o reconhecimento de que, além de indivíduo, ele também é sujeito. Ele foi resistência. Ele foi o reconhecimento da existência enquanto morador da cidade. E ele contagiou os demais com aquela coragem dele, que fizeram resistência junto com ele e clamaram numa única voz pela necessidade daquelas terras para construírem suas habitações. Inicialmente, elas eram de palhas, madeiras, era erguida em terrenos divididos em lotes de 10 por 20 ou 30 metros, próximo, então, quilômetro 4 da Estrada do Aleixo, na Zona Leste, que é exatamente aquele perímetro que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês, aquela figurinha lá. Nos tempos da ocupação, o Coroado ele foi marcado por muitos conflitos, né? E entre a União, representada pela universidade, uma área de quase 7 milhões de hectares, e os invasores, eu até coloquei entre aspas. E pouco se sabe sobre os pioneiros, os primeiros movimentos dos ocupantes nessas terras. O primeiro foco da invasão, como a área se apresentava, e principalmente como os moradores construíam dia após dia o bairro, né? O bairro ele se estabeleceu como marco da expansão leste. Mas Tatiana, tu falaste que lá em 1930, no leste da cidade, foi construído alguns pavilhões, mas era uma área bem longínqua, bem isolada, dali a gente não teve uma reprodução significativa a ponto de ter uma expansão da Zona Leste, ou de Manaus, perdão. A expansão de Manaus a partir para o leste foi exatamente a partir do Coroado. No momento em que nós temos um grande processo de ocupação de terras ali, nós vamos impulsionando a produção de Manaus mais a leste. Depois veio o bairro de São José, que foi loteado. Depois que ele foi loteado, ocupações ao entorno do loteamento, e aí a gente vai tendo essa produção mais a leste de Manaus. Então, o Coroado ele se estabelece como marco de expansão. Os limites iam até as proximidades da atual Bola do Coroado, e os relatos da sua criação, eles são descritos, né, como resultados da memória daqueles que, direto ou indiretamente, produziram e até hoje reproduzem o bairro, cuja ocupação inicial se deu às margens do quilômetro 4. Segundo os relatos, aqui na Rua Brasília, foi o início da produção do bairro do Coroado, e aqui a Rua Santo Antônio, o início da produção também. Então, a gente tem ali, logo passando ali o viaduto do Coroado, a gente tem esse perímetro aí como um dos marcos iniciais. Por isso que a gente fez aquela delimitação. Um breve relato aqui para vocês, né, de que como o morador mencionou, o seu Ivan, e aí o nome é fictício, eu não coloquei o nome correto, né? Quando ele chegou, só tinha uma queimada, a luz a luz da lua era que iluminava, a marginalidade era grande, eu sabia que estava em Manaus, mas era como se eu não morasse aqui,
com um olhar para o horizonte, ao reviver pelas ruas lembranças à origem do bairro, né, suas lembranças. Esses moradores, conforme as entrevistas que nós fizemos, eles adivinham principalmente do interior do Amazonas, sendo os demais de outros estados da Federação Brasileira, como Pará, Ceará, o próprio Maranhão. E a gente salienta que na década de 70, Manaus já registrava esse processo de apropriação ilegal e posterior venda do terreno ocupado. Tem um senhor que nós entrevistamos, que ele falou que quando ele chegou no Coroado, ele deparou-se com o desbravamento da floresta existente e ele presenciou o avanço dos ocupantes no sentido da Avenida Beira Rio. Então, você pega aquela parte primeira da bola do Coroado e foi ali no sentido da Avenida Beira Rio, descrita pela senhora Maria como a beira era um buritizal e tinha uma ponte com madeira e bambu, que era o corrimão improvisado pelos moradores. Foi na gestão do governador José Lindoso que o Coroado recebeu as suas primeiras melhorias urbanísticas. E aí, distribuição de água, energia, asfaltamento, ruas, becos e a conclusão da Avenida Beira Rio. E embora o urbanismo se aproximasse do bairro por meio das infraestruturas, a ausência de segurança incomodava os moradores. Então, a gente destaca que as infraestruturas no Coroado, elas passaram a surgir mediante as reivindicações dos moradores junto ao Estado. E se, no primeiro momento, ele agiu como repressor do processo de ocupação, posteriormente ele submete-se à solução imediata encontrada por essas pessoas. Né, que é a ocupação. E na década de 80, o governador Gilberto deu terreno, ou seja, agora a casa é efetivamente sua, o terreno é seu, efetivando as pessoas como proprietários. E esse título não foi entregue para todo mundo, não. Gerou muita expectativa, mas não foi. O Eduardo Braga, para 2006, 2007, estava fechando a pesquisa quando ele começou a conceder mais 30 mil títulos para alguns moradores com um projeto que ele chamou de Meu Lugar, Minha Vida. Então, o que a gente diz é que o Coroado, com uma breve o lugar da resistência, a luta pela moradia, o momento que a população diz, eu preciso morar, o Estado não me concede uma moradia, eu vou, do meu jeito, resolver o meu problema. E houve resistência por parte do proprietário de terras. E aí eu passo para a ocupação Rio Piorini. E o sonho ao bairro de... se intitula, né, está no loteamento, localizado lá no concedido em 1903, pelo então governador Constantino Neri, seguindo as leis orgânicas do município. E essas terras identificadas como pertencentes ao senhor João Frota somente foram loteadas a partir de 1993 e posteriormente registradas no cartório. E aí vem o caso que diferencia da ocupação Rio Piorini do Coroado, né? A ocupação do Coroado era em terras da União. Não era um loteamento, foi desbravado. O Rio Piorini era um loteamento e os moradores ocuparam aqueles lotes que estavam ociosos, que não tinha ninguém morando, tinha uma placa, uma cerca, um fio dizendo que ali tinha alguém que era o dono da terra, mas não tinha uma casa. Então, o estudo da ocupação Rio Piorini, ele é linear e direcionado para as moradias edificadas nos lotes onde não havia presença humana, o que ocorreu em julho de 2003, gerando intensos conflitos marcados pelo uso da força policial, que tentava, sem sucesso, conter os invasores, à época, liderados pelo movimento Sem Teto de Luta pela Moradia, o MSTL. Então, eram os proprietários dos lotes que estavam brigando pelos lotes, né, com aqueles que ocuparam. Não era um único proprietário, como é o caso do Coroado. Então, nós tínhamos aí um duelo entre os proprietários dos lotes e os ocupantes. Então, a ocupação dos lotes, ela se instaurou após 10 anos da existência do loteamento e foi considerada a mais conflituosa do ano de 2003,
porque tanto aqueles que não residiam nos lotes e não aceitavam perder suas terras, quanto os que moravam em suas propriedades, recusavam-se em permitir a presença dos ocupantes. Ou seja, eu estou ali, o lote é meu, e eu tenho um loteamento aqui do lado que foi ocupado. Então, eu, enquanto proprietário de lote que estou morando, eu também não queria o ocupante ali. Não era só o proprietário do lote que estava perdendo, mas aquele que morava também que não queria. O Estado, por intermédio da polícia, ele usou de força policial para confrontar os ocupantes, e eles também não se intimidaram, eles se opuseram a sair da área. O confronto direto entre a polícia e os ocupantes, ele foi em 3 dias a morte de um policial e a prisão de alguns líderes. Porque aquela área eles não se retiraram, obrigando os proprietários residentes nos lotes a utilizar estratégias para manter a sua propriedade, sendo a fixação de placas, sendo a inserção de uma cerca, um fio, algo assim, né? Essa foto, toda vez que eu olho para ela, eu me recordo do professor Zé Aldemir, quando ele viu essa foto, que disse assim, opa, esse tem dono, Raimundo Melo, proprietário, né? Que ele disse assim, o cara botou a placa, nem não importa se ele está escrevendo certo ou errado, aquela placa, ela é muito significativa. Da mesma forma, do outro lado, a placa dizia, cuidado, propriedade particular, não ultrapasse a cerca, não ultrapasse a linha, porque as pessoas que eram os proprietários dos lotes já estavam preocupados, inclusive, de perder os seus lotes, e aquilo era uma tentativa de dizer, aqui não, né? Já que nem a força policial conteve os ocupantes. O loteamento escolhido para a ação dos ocupantes, embora existisse, gente, há uma década, ele não apresentava a rede de energia, água encanada, rua asfaltada, transporte coletivo. Por isso, e isso se justifica que muitas pessoas tinham os lotes, mas não tinham suas construções no lugar. Então, os moradores dos lotes, embora eles pagassem pela sua propriedade, posteriormente até pelo IPTU, eles encontravam-se à mercê dos equipamentos de uso coletivo. E eles sofriam muito nas condições, olha só, esse era o loteamento Rio Piorinim em 2003. Então, você tinha um loteamento que possuía já 10 anos, mas que ainda assim era desprovido de equipamentos de uso coletivo. Então, as pessoas, como vocês podem ver na imagem, não tinham sequer rua asfaltada, não tinha sequer transporte coletivo, e eles viviam literalmente na lama. Aí, olha só, olha que interessante. Em 10 anos de existência, o restante da população de Manaus parecia tomar conhecimento da área, ou seja, do Rio Piorinim, naquele momento. Por quê? Por conta dos conflitos, então os jornais passaram a estampar na primeira página a invasão. Enquanto isso, os proprietários dos lotes, se num primeiro momento eles viram como algo negativo, depois eles já estavam, puxa, que legal que eles chegaram. Por quê? Passou a dar visibilidade para eles. Eles começaram a clamar por melhorias nas condições de moradia, porque além da total ausência de infraestrutura, eles eram obrigados a conviver com a criminalidade praticada pelos que utilizavam das condições precárias do local para ações criminosas. Então, nós tivemos aí, se no primeiro momento, aqueles que moravam lá disseram, não, nós não queremos essas pessoas aqui, depois eles passaram a perceber que a força deles poderia levar melhorias para o bairro, né? Para o bairro não, para o loteamento. E eles permaneceram por lá. Eu, inclusive, vi alguns meses atrás que já estão asfaltando lugares que até então nunca tinham visto asfalto lá no loteamento Rio Piorinim. Então, nós temos aí, né, o processo de produção e reprodução dessas ocupações do Coroado e do Rio Piorinim, algumas semelhanças e dessemelhanças. No primeiro momento, a comparação entre essas duas ocupações, que se configuraram em espaço-tempo diferenciados, mas que apresentam-se como algo assim, inalcançável. Pode parecer inalcançável, né? Como é que eu vou comparar uma coisa que foi lá na década de 70 e agora nos anos 2000? Só que a gente pode, sim, tecer algumas comparações em face do processo de produção e reprodução dessas ocupações do estudo, né? Inicialmente, a gente menciona o óbvio. As produções são oriundas do processo de ocupação de terras ilegal. Só que, a princípio, os produtores das ocupações em questão, eles foram submetidos a conflitos intensos com o Estado.
tanto o pessoal do Coroado quanto o pessoal do Rio Piorini, que o Estado queria o quê? A manutenção da ordem, assegurando a propriedade de terra aos seus proprietários. O Coroado ele é produzido numa área cujo acesso não era facilitado. Quanto aos moradores da ocupação Rio Piorini, embora eles tenham se alojado em áreas cujos terrenos eram divididos em lotes, eles assim fizeram uso do desmatamento para produzir as suas casas. Né? Tinha lote, mas eles também precisaram desmatar, ao passo que no Coroado também. No decorrer da produção do Coroado, a gente verificou uma total ausência dos equipamentos de uso coletivo. Situação mesma lá no Rio Piorini. Só que na ocupação Rio Piorini, uma das primeiras coisas que chegou foi o ônibus. Foi a energia elétrica. E no Coroado foi o ônibus. Mas por quê? Porque no Coroado, a maioria das pessoas que estavam residindo eram trabalhadoras do distrito. Então, a urgência primeira, já que o Estado não possibilitou a moradia, no final das contas foi a melhor coisa que aconteceu, porque tira do Estado a responsabilidade de dar a moradia. Ok, tentamos, não conseguimos tirar, então já que eles ficaram, vamos dar aqui começar a aliviar e dizer assim, não, a gente está deixando ficar para resolver o problema da moradia. E aí uma das primeiras coisas que ele faz é possibilitar o ônibus para levar os trabalhadores para o distrito. Já Rio Piorini foi energia elétrica, né? Foi o indício da chegada do urbano. Entre aspas, tá? Coube ao Estado facilitar para os moradores a inserção dos equipamentos de uso coletivo, seja por meio de intervenção direta, né? E se tratando da Piorini, o Estado, passados 9 anos, parece que não ia aceitá-la. Mas aí os moradores, de forma precariamente assistida pelo poder público, acabou que fez como se o Estado tivesse feito por causa das necessidades dessas pessoas. Só que esses moradores, embora não aceitos pelo Estado, eles são bem-vindos pelos proprietários dos lotes, porque foi mediante a sua chegada que as poucas infraestruturas instaladas no loteamento começaram a chegar. Um outro aspecto relevante é relacionado à liderança empregada nas ocupações. Ambas foram distintas. No Coroado foi um homem cuja memória dos moradores exaltam como corajoso. Já na Rio Piorini foi um movimento de luta pela moradia, né, guiado por um movimento social. E aí a gente diz que, em meio à dinamicidade envolvendo esse processo de ocupações, a questão referente a ela e, posteriormente, venda dos terrenos, alimenta um debate acerca dessas ocupações ilegais que as pessoas chamam, a imprensa chama de indústria da invasão. Bom, não compete a pesquisa, né, de tomar partido de A ou de B, né? Nós, obviamente, constatamos que houve a existência dessas vendas, mas não só na Rio Piorini, mas também no Coroado, né, no início do seu surgimento. E fechando o trabalho, a gente colocou assim, que precisa se morar, precisa se viver, mas está de bom tamanho sobreviver às ocupações do Coroado e Rio Piorini e os seus ocupantes. Por que essa discussão? Porque aqui a gente trabalha na perspectiva do direito à cidade, né? Porque o plano do habitat, ele tende a ser materializado das diferenciações sociais que estão expressas, né, no espaço onde os habitantes reproduzem-se. Então, a gente evidencia que os moradores do Coroado, às vezes sem perceber, possuem a concepção de que o bairro tem significativa importância na produção da cidade. Os moradores se enxergam enquanto produtores do espaço, cujas ações podem intervir direta ou indiretamente. Para os moradores do Coroado, né, ele é um dos principais bairros de Manaus. E essa concepção é instaurada pela convicção de que a sua população se faz existir perante o Estado, seja por meio das reivindicações ou implicitamente pelo sentimento de pertencimento à cidade. Em contrapartida, no Rio Piorini, esses moradores se mostraram alheios à produção de Manaus. Por vezes, durante o campo, a frase que eu escutei muito, isso aqui nem parece Manaus. Por quê? Porque eles não se observavam enquanto produtores da cidade.
Eles se sentiam marginalizados, à mercê da boa vontade dos gestores públicos, conotando o sentimento de não pertencimento à cidade, como se a ela não fizessem parte, tampouco obtivessem direitos. E aí eu trabalhei na perspectiva do direito à cidade do próprio Henri Lefebvre. Então, a imagem produzida, né, no imaginário das pessoas lá no Rio Piorini é de uma Manaus asfaltada, limpa, com muitos ônibus. É a Manaus do Teatro Amazonas, bonita, elegante, que faz quem nela vive sentir orgulho de ser amazonense. Essa é a Manaus dos comerciais de televisão, que corroem as suas mentes e os fazem sentir-se em função de sua casa e moradia cada vez mais distantes dessa Manaus. Então, os moradores do Coroado, eles se sentiam importantes, eles se sentiam parte de Manaus. Já os da Rio Piorini, não. É como se eles não fizessem parte de Manaus e nem a ela tivessem direitos. E embora para esses ocupantes, né, tivesse ali um relativo estranhamento entre a cidade por eles visualizada na televisão e a vivenciada no seu cotidiano, esses moradores, eles não titubearam ao responder que, apesar de todas as dificuldades, eles se sentiam satisfeitos na ocupação, não porque eles conseguiram a casa sem pagar pelo terreno ou pagando pouco por ele, mas sim porque eles conseguiram a casa. Era o que importava. Então, fechando o trabalho, nós fizemos algumas reflexões, né? Após a constatação de que as ocupações possuem representatividade significativa na espacialidade de Manaus, figura como necessário o entendimento quanto ao lado dos proprietários dos terrenos ocupados. Afinal, é justo ocupar um terreno de propriedade de outra pessoa? Ocupar extingue o direito do outro à propriedade privada? Essa questão, de modo algum, foi nesse trabalho esgotada. E ela é respondida mediante as seguintes palavras: relativização da conjuntura apresentada. Para o Coroado e os ocupantes do loteamento Rio Piorini, a gente pode mencionar que o processo de ocupação da época, os processos de ocupação da época, eles foram, de maneira ilegal, ele foi necessário. Porque apesar de ambas as áreas não disporem, à época, de condições mínimas de infraestrutura para abrigar essas pessoas, ainda assim para os moradores, as terras não deixaram de ser úteis para a edificação das suas casas. Lá no Piorini, independente de ter feito o uso da ocupação ou da compra ilegal, por lá residiam aqueles que necessitavam de lugar para morar. Consideração essa que também se estende para o pessoal do Coroado, reforçando assim a necessidade pela casa, pela moradia, entendida como direito de ter um teto, não apenas para morar, mas fundamentalmente para permitir que seu morador perceba seu lugar na cidade. Então, as discussões sobre a ocupação em Manaus, ela repõe a discussão do direito à cidade, conforme o próprio David Harvey estabelece e o Lefebvre. É o direito de participar da construção e da reconstrução do tecido urbano, de forma mais condizente com as necessidades da nossa população, da massa da população. E é possível que as ocupações na capital amazonense não atinjam essa dimensão do direito à cidade, mas é uma tentativa dos seus moradores, com as suas condições objetivas, de buscarem esse direito. E foi um pouco isso que a gente quis trabalhar ao longo da dissertação. 1000 perdões por ter me estendido bastante. Ok. Obrigada, professora. Foi ótima, foi belíssima apresentação. Tá? Antes de passar aqui a pergunta do chat, eu queria falar um pouco sobre essa discussão, né, que a senhora faz do urbano, pela questão da produção e reprodução do espaço Manaus, que perpassa pela essa dimensão do direito à cidade, a segregação e a atuação do Estado. E, com a força dos moradores, eles buscam o direito, né, da habitação e da moradia. E no começo da sua dissertação, a senhora responde 2 perguntas, né, que é como esse processo de segregação, se ele é proposital
e quais consequências no espaço e para a sociedade. A sua dissertação é de 2009. Acho que o Crisão está presente, talvez ele me corrija se eu estiver errada, mas em 2009 também surgiu o programa de habitação populacional, né? Minha Casa Minha Vida. Né? Temos 12 a 13 anos até o momento atual. E eu queria ouvir assim, um pouco a respeito se essa segregação, essas dimensões que foi citada, né? Se ela tem, se dá para ser analisada em relação a esses programas de habitação populacional, em relação à ocupação ilegal, se a população, esses habitantes, eles se veem inseridos, integrantes da cidade, em direito, e como é que a senhora vê, não sei se pode dizer modelo, essa mudança de ocupação? Seu áudio não está saindo, eu não estou escutando. Minha Casa Minha Vida, que foi esse programa do governo federal, implementado início de realmente 2009, deu um start para 2008, 2009, ele tem uma característica muito particular dele. A professora Hermínia Maricato, ela faz essa discussão no livro Moradia... meu Deus, como é o nome do livro? Eu até discuti esse livro com ela, inclusive. Meus alunos que tiveram essa discussão comigo, me relembrem esse livro, por favor, o nome do livro. Nessa discussão da Minha Casa Minha Vida, uma das particularidades do programa é fazer com que as moradias sejam construídas nas áreas mais longínquas da cidade, gerando aí um processo de expansão urbana mesmo. E isso era o praxe do programa. Eu posso pegar por Parintins, por exemplo, que quando o Minha Casa Minha Vida lá é num conjunto chamado Vila Cristina, que fica na área bem afastada da área central de Parintins, e que os moradores, por exemplo, eles só conseguem ter acesso ao Minha Casa Minha Vida se eles tiverem transporte próprio lá em Parintins, se tiver condução própria. Se ele não tiver, ele nem se desloca do residencial Vila Cristina para o restante da cidade, porque lá não tem transporte coletivo, por exemplo. Então, só para você entender um pouquinho essa lógica do Minha Casa Minha Vida. Na cidade de Manaus, quando você também leva essas casas para os lugares bem distantes da cidade, eu também não possibilito para essas pessoas uma mobilidade de forma mais intensa. Você não aumenta as linhas de ônibus, você não melhora o transporte coletivo, você não melhora nada, você só joga as casas para lá. Agora, saber se essas pessoas se sentem ou se não sentem parte, né, dessa cidade, conforme os moradores da ocupação Rio Piorini, eu só posso te falar isso se eu tivesse contato com essas pessoas para perguntar deles. Você se sente parte dessa Manaus, mesmo não estando tão próximo às áreas mais centrais? Então, só uma boa pergunta, uma boa pesquisa com eles para eu ter essa resposta. Mas, em termos de Minha Casa Minha Vida, eu tenho um processo de expansão urbana que, na verdade, ele vem para propiciar e para ajudar mais ainda o mercado imobiliário, porque ele valoriza terras que até então não estavam habitadas, e essas terras, elas passam a ter um super valor. Aí eu tenho moradias que vão ser construídas para pessoas que não têm... que tem o padrão Minha Casa Minha Vida, elas não vão poder ocupar essas outras moradias porque elas já são com preços bem mais elevados. Então, do Minha Casa Minha Vida, que eu posso te falar, que eu não tenho estudo sobre ele específico aqui em Manaus, é que eles realmente estão nas áreas mais afastadas da cidade, que estão dentro da lógica do jogo capitalista, que é exatamente expandir a cidade para valorizar para o mercado imobiliário. E se os moradores se sentem ou não parte dessa Manaus, como os da ocupação Rio Pioneiro, não tem como te responder. Obrigada, professora. É que algumas falam, né? Eu conheço um pouco do Viver Melhor, e uma fala que a senhora até citou, que isso aqui nem parece Manaus, quando o pessoal, os habitantes de Piorini falam, né? Não parece Manaus. Eu escutei também essa mesma frase quando a gente vai no Viver Melhor, que é lá perto da Barreira. Isso é só um dos exemplos, né? Porque tem um dono, né? Viver Melhor, e cada um é para um público, né?
Aham. Então, e também essa questão da moradia, né, dos equipamentos, que também chega primeiro os habitantes e o equipamento vem naquela forma já pela mobilização. Né? E deixa eu ver agora aqui no chat, foi o Diego Sobrinho, ele fez aqui um comentário, né? Além de estudante de licenciatura em Geografia, sou líder comunitário do meu amado Coroado. Meus avós foram um dos primeiros ocupantes do bairro, suas lutas não foram em vão. Poder participar desse trabalho consolidado me emociona em saber que valeu a pena a luta dos nossos moradores. Que bom ter compartilhado com a gente, Diego. Obrigada, E o Diego. Gustavo Souza, ele pergunta, professora, a senhora fez uso da teoria dos círculos concêntricos da Escola de Chicago para analisar a centralidade e periferização dos bairros de Manaus? Não, eu não trabalhei profundamente os círculos de concêntricos de Chicago, não, da Escola de Chicago, não. Eu trabalhei mais especificamente essa produção do urbano, a partir, levando em consideração, fiz uma discussão do Mark Bottini sobre o valor da terra, né? Trabalhei nessa perspectiva do valor da terra, se o valor era intrínseco à terra ou se o valor ele é produzido, né? Então foi mais voltado para isso na discussão do valor da terra, mas sem levar em consideração essa discussão Não levei tão a fundo, não. O professor pediu para verticalizar mais na discussão do valor da terra. Agora, uma coisa que eu quero fazer, porque agora eu vou ficar em Manaus esse tempo. Manifeste no chat. Agora, uma coisa que eu vou fazer, no momento, eu estou ficando mais em Manaus agora e estou finalizando uma pesquisa de produtividade lá em Parintins, que fala sobre ocupações urbanas também, junto com a professora Mônica Xavier de História. E depois dessa pesquisa, aí eu vou me voltar para os estudos novamente aqui em Manaus e eu quero voltar para o loteamento Rio Piorini, anos depois, para tentar ver como é que estão essas relações, dar uma continuidade na pesquisa, né? Agora, né, Paula, que eu estou por aqui, e eu acho que vai ser muito interessante, porque eu acompanhei o surgimento mesmo, eu estava no meio do movimento ali, registrando, então eu quero voltar e ver como é que está o Piorini agora. É legal, eu conheço um pouco lá também o Piorini, tenho conhecidos que moram lá. Agora, não vi mais nenhuma pergunta no chat, né? Então, está aberto para pergunta. Se manifeste, levante a mão para a gente poder ver a ordem a fila, né? Pela mão levantada a gente organiza para ligar o microfone de um por um. Então, fique à vontade, pessoal, para fazer pergunta. A Diana. Diana Almeida, pode perguntar, pode abrir o microfone. Está com 2 áudios ligados, Diana. Diana, boa tarde. Eu, não só no Rio Piorini, como eu também andei naquela Carlinhos da Carbrais, que ela é da mesma época, a Piorini e a Carlinhos da Carbrais, que hoje está extremamente consolidada, atrás daquele galpão da Bemol que tem na Torquato Tapajós. E ali era muito conflito também. Então, tanto a Rio Piorini quanto a do Carlinhos da Carbrais tinham muitos conflitos que elas são muito, muito próximas. E eu cheguei a presenciar alguns, mas aí eu
né, caí fora, porque o professor brigava comigo, porque ele disse que não era para eu ir nessa época, não. Quando eu mostrava os recortes de jornal para ele, ele passava a mão na cabeça, menina, tu vai fazer o quê aí? Mas eu cheguei a presenciar, sim, Diana. E, assim, foi muito bom, porque do ponto de vista, né, de ver aquelas lutas, eu tive a oportunidade, por exemplo, de presenciar o que era a cooptação de líderes. À época, havia a Secretaria de Habitação e Terras, que ficava ali onde hoje é a antiga Expoagro, né? Ali era a CETAB, naquela região. Né? E eu estava lidando com os líderes na ocupação Rio Piorini, e quando passou assim, uns 4, 5 meses de pesquisa, eu fui na CETAB, que o professor Aldemir tinha conseguido para mim uma entrevista com o diretor-presidente da época. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com as pessoas que eram líderes, os 3 líderes da ocupação, trabalhando de crachazinho e tudo. Aí caiu minha ficha, né? Então, eles foram cooptados para conter o processo de ocupação. Então, eu consegui enxergar isso também na prática, né? Essa questão da cooptação para dar uma segurada no processo de ocupação. Pega os líderes, coloca aqui do teu lado, o Estado faz isso contigo, né? Vem para cá, fica aqui do meu lado, e aí tu dá uma segurada no pessoal. E eu consegui enxergar isso também na prática, esse processo de cooptação. Mas eu vi sim, viu, Diana, os conflitos. É por isso que é muito importante a ida em campo, né? Os professores do NEPECAB, eles valorizam muito essa questão de vivenciar, né? De estar presente, de ir para campo. E só assim a gente vai desembaraçando a pesquisa e ultrapassa os conceitos, a literatura, e você consegue dialogar. Né? O Diego, o sobrinho, levantou a mão. Pode falar, Diego. Abre o microfone. Boa tarde, professora. Parabéns pelo seu trabalho. Agradeço também o convite da professora Paula, no qual sou aluno dela do 2º período da disciplina de Geografia Econômica. Obrigado, professora. Foi assim está sendo muito valioso assim o debate, né? E eu sou morador aqui do bairro do Coroado, né? Então é muito emocionante a gente ver que o nosso bairro foi, né, um instrumento de um campo de estudo. E além do Coroado também, ali aquela comunidade que existe atrás da Murano, que é a comunidade Alfredo Nascimento, também foi ocupação, né? Eu na época, eu e minha mãe, nós tivemos ali um loteamento, só que não deu certo, né? Infelizmente, a gente foi ocupar debaixo de uma torre daquelas e aí tiraram a gente de lá. Mas aí, enfim, nós temos a nossa moradia hoje, graças a Deus. Mas a senhora que estava no todo o processo na iniciação do processo lá do Rio Piorini, eu lhe pergunto, também a gente sabe que nesses momentos, nesses locais, existem pessoas que vão para se aproveitar. Existem pessoas que necessitam, de fato, da moradia, mas existem pessoas que já têm uma moradia e vão para essas ocupações para tentar depois vender as terras, vender. A senhora se deparou com alguma situação semelhante a essa? Diego, muito obrigada, viu? Me ofereceram vários lotes, inclusive. Me ofereceram lotes, tanto na Rio Piorini, quanto lá no que eu estou te falando, da Carvalho, né? Então, sim, a gente se depara com isso, e é muito triste do ponto de vista de que essas pessoas são aquelas que se transformam, na verdade, elas acabam sendo para o ponto que tira o valor do movimento, né? Mas também você não pode, como é que você vai, né, dizer assim, não, você não vai fazer isso, é muito complicado. Então, eu presenciei aquelas pessoas que estavam ali, mas para vender os lotes, e eu também, assim como eu presenciei pessoas que estavam ali porque realmente não tinham para onde ir. O que eu não projetei para você, mas assim, na Rio Piorini, eu vi pessoas morando debaixo de lona, cozinhando feijão com pedaços de madeira, né, que era lenha que eles faziam. Então, assim, você tinha as duas situações, elas existem, não é exclusividade da Rio Piorini, não foi exclusividade do Coroado, e nós também não podemos julgar ou tirar o movimento todo como algo ruim em razão desses poucos que estão ali deslegitimando o movimento de ocupação. Então, isso é importante que nós
que nós saibamos disso. Eu, inclusive, faço uma discussão onde eu digo assim, olha, em todos os âmbitos da sociedade existem pessoas com boa ou má índole. Isso está em vários segmentos da sociedade. Porém, quando se trata de ocupação de terras, por si só já é marginalizado na cidade. Né? A própria imprensa, o estudo que a professora Mônica Xavier faz sobre as ocupações de Parintins, ela pega como a imprensa lida, como é que ela enxerga o processo de ocupação. E o processo de ocupação, em sua maioria pela imprensa, ela é visto como o quê? São os baderneiros, são os aproveitadores, indústria da invasão. Então, existem os dois lados dentro das ocupações. Porém, é preciso que a gente faça relativização, sempre. A gente não pode sair dizendo, só tem pessoas que estão aqui se aproveitando, só tem pessoas que estão aqui realmente necessitadas. Tem as duas coisas, mas a gente não pode deslegitimar um movimento em função de outro. E eu não comprei lote nenhum. Mais alguém para se manifestar? Quer perguntar alguma coisa para a professora? Ou complementar alguma coisa? Falar de alguma vivência? Bom, o Chubral Mesquita levantou a mão e depois o José Andrade. Pode abrir o microfone. Olá, boa tarde. Professora Tatiana, tudo bem? Tudo bem, Júlia. Então, que bom ouvir um pouco dessa sua temática de pesquisa e, consequentemente, como foi evoluindo, né, o seu doutorado. A minha pergunta é mais a respeito de entendimento e metodologia, né, para os nossos alunos também compreenderem. Quando você faz pesquisa em uma cidade como Manaus e depois você vai fazer a mesma pesquisa em cidades menores, modifica-se, com certeza, né, a metodologia. E eu pergunto para você, ao estudar Parintins agora e ao estudar Manaus, o que as cidades amazônicas menores, de que forma é feita essa metodologia? Seria mais ou menos isso. Desculpa, Júlia, eu não entendi a pergunta em si. O que as cidades menores? De que forma podemos fazer uma metodologia nesse sentido de pesquisa social para cidades menores, diferente de cidades grandes, né? Maiores como Manaus e Belém, por exemplo. Do ponto de vista de que nas cidades menores, por exemplo, Parintins, pegando ela, é uma cidade que a gente... Quem foi que produziu isso aqui? Foi o Cicrano. Tem o contato dele? Eu tenho. Então, é mais fácil. A acessibilidade em chegar em determinadas pessoas que produziram os lugares, eu sinto que é um pouco mais fácil do que chegar aqui em Manaus. Então, assim, já é o primeiro ponto que eu senti de grande diferença. O acesso às pessoas que produzem os lugares. A outra questão é que a dimensão mesmo de territorial dos lugares não são tão maiores quanto aqui. Então, a gente consegue abarcar um universo bem maior na pesquisa. A gente dá conta, né? Dependendo da área que você vai estudar, você consegue, às vezes, estudar toda a ocupação, conversando com todas as pessoas, dependendo do lugar. Do ponto de vista da metodologia, o que muda é apenas a questão de que nós temos mais facilidade para encontrar as pessoas e também para estudar, dependendo do tamanho da área, a área como um todo, literalmente abarcando tudo. Já é mais, a relação por ser menor, né? Ela é mais fácil até para a gente ter o acesso. Aqui é mais difícil, Júlia. Certeza. Ok, professora, muito obrigado, viu? José Andrade, pode abrir o microfone. Olá, professora Tatiana Barbosa, a gente se conheceu aqui, acho que no 4º período, logo quando estourou a pandemia e ela teve que ir para Manaus. Já li a dissertação de mestrado dela e a tese também, baixei no TED da UFAM.
E é muito interessante perceber a temática que ela traz ao longo dessa pesquisa, né, de mestrado. E o que eu tenho a falar não é nem uma pergunta, mas é um comentário um pouco tratando da realidade de Pixuna, né? Ela esteve aqui, andei com ela pelas ruas, e ela trouxe um pouco desse diálogo. Eu lembrei que ela falou da frase do professor José Aldemir: diga-me onde moras, que eu direi quem tu és, né? Ou quem sois, enfim. E aqui em Pixuna é visível essas problemáticas de desigualdade social, pobreza, né? Bairros, né? Precários. Enfim, o Ipixuna é um município do interior do estado do Amazonas e um dos que estão em último lugar no IDH do Brasil, né? Verdade. Essa é a realidade. Eu me lembro de um evento que ela fez, que ela colocou até uma imagem de uma casa de madeira, né? Bem simples, né? As janelas, a casa sem tinta, e isso marcou bastante. Inclusive, quando é no período das cheias, esse lugar ele alaga, as pessoas ficam totalmente desabrigadas, a Defesa Civil tem que atuar para trazer abrigo, alimento para essas pessoas, porque ficam totalmente submersas. E um outro olhar que eu estou tendo é para um bairro que está, desde 2011, a período atual, está crescendo, mas de maneira desordenada. E como o professor Milton Santos coloca no livro Pobreza Urbana e o Espaço Cidadão, e também o outro, né, que eu esqueci o nome agora, é nítido perceber essas desigualdades sociais, a falta de equipamentos urbanos, a alienação, né? A gente fica percebendo, fazendo essas leituras do direito à cidade. Essas pessoas têm direito à cidade, elas frequentam, elas comem, enfim, trabalhando com o professor Isaac, foi muito notório também perceber essas discussões no campo da geografia da saúde, que são essas pessoas que moram nesses bairros precários, que estão sempre na porta das secretarias de saúde, das UBS, dos hospitais, com problemas decorrentes de pobreza, de miséria, de desigualdade, de uma vida totalmente insalubre, né? Eu só gosto de parabenizar e ratificar essa situação aqui no município de Pixuna também. Muito obrigado. Obrigada, José. Vou voltar em Pixuna ainda esse ano, microfone, viu? Acho que não tem mais ninguém com a mão levantada, né? Então, vamos encaminhar para o encerramento, já 15h52. Né? Então, quero agradecer a professora Tatiana e passar a palavra para ela fazer as considerações finais, falar aí dos seus projetos, ou complementar mais alguma coisa. Voltar aí um pouquinho para casa de onde eu me formei academicamente, meus primeiros passos. E aí depois virou NEPEC, essa possibilidade de trabalhar com o professor José Aldemir, foi meu grande pai acadêmico, de vida também, puxões que eu jamais vou esquecer. Então, prestigiando. E qualquer coisa, Barbosa, vou deixar aqui. Qualquer coisa, vocês podem mandar uma mensagem, eu estou à disposição, vou ficar aqui para mandar mais mensagens. A todos pela participação, por terem prestigiado. E caiu a minha conexão. Espera um pouco. Caiu. Tá? Perdi a conexão. Mas deu para escutar. Obrigada, professora. Eu passo a palavra para a professora Paula, para fazer as considerações finais, o encerramento e indicar o próximo Ceisa.com e também convidar vocês a seguir o NEPECAB no Facebook, no Instagram. Tá? É isso. Professora Paula, é com a senhora. Bom, Tatiana, ela caiu, acho que acabou de sair,
Mas, de todo modo, fica aqui a gente... nosso agradecimento a todos os presentes que estão aqui resistindo, mais um sexta.com.ciência, agradecendo a Gércia, a Diana, a todos os presentes, em especial a Tatiana, que teve uma pesquisa que andou contemporaneamente às pesquisas que o professor Aldemir realizava durante a elaboração daquele livro Manaus Doce Dura, né, de 1920 a 1967. Eu quero crer que muitas das ideias, das discussões estavam presentes, os autores que são em comum nas pesquisas deles, né? Isso significa um diálogo e uma aprendizagem coletiva, né? Uma pesquisa coletiva. Acho que esse é o sentido do NEPECAB também, não só as pesquisas de campo, mas a gente viu, ela menciona a questão de acompanhar todo o processo, que naquele momento era o momento que estava acontecendo em Manaus, né? Hoje fica como um registro histórico de um processo de expansão urbana. Acho que é muito interessante esse processo. Eu espero que todos tenham aproveitado bastante. É um momento de a gente dialogar. Nem todos falam, mas, enfim, alguns que falam, participam, faz parte, né? E dizer que próximo mês temos mais um sexta.com.ciência. Ainda não temos a programação fechada, mas fiquem atentos aí, a gente vai divulgar. Então, é isso. Parabéns a todos, e a Gércia, a Diana, a Tatiana Barbosa, a professora, né, os presentes, o professor Estevam, o professor Geraldo, que estiveram aqui, enfim. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos.